A fé para remover montanhas. Capítulo 4. Autor Kennedy Reagan. Perdoe e mantenha bom testemunho. Se inscreva neste canal, dê o seu like, é muito importante. E que Deus possa abençoar-te. Este livro ensina a respeito dos 7 assuntos mais importantes sobre fé. Primeiro aprendemos que todo cristão possui uma medida da fé do tipo de Deus da que criou esse mundo no princípio. A fé para remover montanhas. Segundo, vimos que nossa fé pode crescer e ser aperfeiçoada, mas nós, e não Deus, temos a responsabilidade de cultivá-la. Terceiro, constatamos que a verdadeira fé bíblica é a do coração e não a da cabeça, da mente. É com o coração que o homem crê. Mencionei ainda que o texto de Marcos 11, 23 e 24 contém algumas das mais notáveis declarações de Jesus a respeito da fé. No entanto, não podemos estudar esse assunto tão importante sem estudarmos o seu contexto. Marcos capítulo 11, versos 22 a 26. A palavra do Senhor diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Louvado seja Deus. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que estás nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. A quarta coisa mais importante é que a fé não funcionará se você não quiser perdoar alguma pessoa. Em Marcos, capítulo 11, versos 23 e 24, Jesus fez declarações maravilhosas, emocionantes e espantosas a respeito da fé. Até hoje não houve quem conseguisse sondar todas as profundezas dessas afirmações. Ao mesmo tempo, mais adiante, com o mesmo alento, Jesus também disse: E quando estiverdes orando, perdoai. A fé pode ser prejudicada. Se você tiver um espírito de falta de perdão, sua fé não funcionará. Suas orações não serão atendidas. Entre todas as declarações que Jesus fez a respeito da fé nos 4 evangelhos, a falta de perdão é o único impedimento mencionado por ele. Deve, portanto, ser de importância primária. Sempre digo, se minhas orações e a minha fé não surtissem efeito, verificaria, em primeiro lugar, o assunto perdão. Não permitiria que permanecesse em minha mente qualquer mágoa contra o próximo. Recuso-me a pensar mal dos outros, não importa o que façam ou digam contra mim, nunca deixo que isso venha me abalar, me impressione, pois nesse caso prejudicaria a minha fé.
Lembro-me de quando, há muitos anos, como jovem pregador batista, eu pastoreava uma igreja comunitária. Tratava-se de uma igreja campestre, a única na região. Fizemos dela uma igreja comunitária e todos um, uma, e todos iam até ela. Cerca de 85% das pessoas eram batistas sulinas. Os outros 15% pertencia a outras denominações. Alguns dos melhores homens da região requentavam nossa igreja. Então recebi o batismo com o Espírito Santo e nos tornamos pentecostais. 93% dos membros me seguiram. Mudei então de congregação, aceitei o pastorado de uma igreja do Evangelho Pleno, pois nos idos de 1937, quem começava a falar numa língua estranha era expulso da igreja batista. Depois de pastorear a igreja comunitária durante 3 anos, comecei a ser pastor pentecostal. Depois de eu ter ficado 3 meses como pastor da igreja do Evangelho Pleno, uma senhora veio até a casa pastoral, conversou comigo e com minha esposa durante algum tempo e então disse: irmão Reagan, tenho uma pergunta para lhe fazer. Pois bem, a maioria das pessoas tem muitas perguntas a fazer, de modo que falei: pode perguntar. Responderei se souber, mas também lhe direi se não souber a resposta. Ela disse: sei que você está aqui como pastor faz apenas 3 meses, mas é tempo suficiente para ter descoberto algumas coisas. Faz uns 8 ou 9 anos, né? Ou melhor, 8 ou 9 meses que sou cristã, de modo que sou jovem na fé. Mas minha mãe, uma das minhas irmãs e alguns outros familiares já estão nessa igreja há 23 anos. Você sabe, como pastor aqui, que não temos cristãos mais fiéis do que mamãe e alguns outros de minha família. Nunca perde um culto? Falei: sim. Ela continuou: pois bem, faz 23 anos que sempre são firmes assim. Jamais faltaram com os dízimos, nem deixaram de ajudar a sustentar a igreja. De fato, a mãe daquela mulher era muito espiritual. Havia vários dons do Espírito Santo que se manifestavam em sua vida em diferentes ocasiões. A pura verdade é que, em todos os 12 anos em que pastoreei igrejas, considerei-a uma das pessoas mais espirituais e dotadas de manifestações do Espírito Santo que conheci. E isso inclui vários pregadores. Era muito dedicada e consagrada a Deus. Concordei com aquela mulher realmente pelo que eu sabia. A sua mãe e irmã são muito fiéis. Ninguém é mais consagrado e dedicado à obra de Deus do que a sua família. Então disse-lhe: você não me fez pergunta alguma, só me contou uma coisa e eu achei certo. Ela continuou: você não conheceu os familiares do meu marido. Eles também foram membros desta igreja durante 23 anos. A mãe dele, após uma vida plena, faleceu já idosa. Os demais parentes mudaram-se, de modo que você só conheceu o meu marido. A família do meu marido, bem como a minha, permaneceu 23 anos nessa igreja. A minha família e a família do meu esposo é as mais fiéis, consagradas, dedicadas e separadas. Os familiares do meu marido foram salvos e cheios do Espírito Santo e são boas pessoas. Por exemplo, jamais mentiram em circunstâncias alguma. No entanto, eram pessoas muito inconstantes. Não se podia depender delas para trabalho algum na igreja.
nem iam ao escudo, só aparecia algumas semanas, então desapareciam de novo, jamais contribuíam com um tostão mesmo quando apareciam. No entanto, o marido dela era fiel aos dízimos. Ela continuou. Quando imaginávamos que eles iriam ficar firmes na igreja e se dedicar ao Senhor, começava a faltar novamente. No momento em que parecia que tinham deixado a igreja para sempre, reapareciam. Falei: você ainda não me fez pergunta alguma, só me descreveu uma situação. Aqui vem a minha pergunta, disse ela. Em 23 anos, não soube de alguém da minha família que tivesse recebido a cura divina. Nós é que sempre íamos ao hospital. Éramos operados ou morríamos antes do tempo. Já deixou de receber a sua cura? Nunca fiquei sabendo, irmão Reagan. Você pode me explicar isso? Nunca fiquei sabendo que um da minha família fora curado. É uma pergunta de grande importância. Respondi, irmã, não sei por que uma pessoa recebe a cura e outra não. Ninguém saberia com certeza se o próprio Deus não o revelasse. Pessoalmente, não recebi uma revelação de Deus nesse caso específico. Sobre isso, quero comentar a respeito de uma ocasião em que o Senhor me apareceu em uma visão. Perguntei-lhe sobre um ente querido que não havia recebido a cura divina e teria de passar por uma operação séria. Na visão, Jesus falava comigo de outro assunto e então perguntei-lhe a respeito dessa minha parente. Eu orara com sinceridade, com toda a minha fé em favor dela. Perguntei a Jesus por que ela não recebeu a cura. Terá de ser operada? Era uma crente, nascida de novo, cheia do Espírito Santo, muito dedicada e consagrada. O Senhor Jesus me disse: isso é entre mim e ela. Nada tem a ver com você. Ela deixou bem claro que eu não podia interferir nisso. Sempre tendemos a nos intrometer nos problemas alheios. Mas o Senhor disse: o assunto dela é meu e não seu. Então Jesus continuou: você já leu na minha palavra, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos toda a palavra desta lei. Respondi sim, em Deuteronômio 29:29, ele explicou o motivo por que a sua parenta não recebeu a cura. É segredo entre mim e ela. Se eu quisesse que você soubesse, pode ter certeza disso. Teria te contado. Teria te revelado. Você deve pregar. Continua pregando a cura divina conforme está fazendo, pois é dessa forma. Pois é certo isso. Mas não se preocupe com quem recebe ou não a cura. Não dedique um só pensamento a isso, não é da sua conta, pois você não está curando quem quer que seja, apenas está pregando sobre cura divina. A partir de então, não procuro saber por que algumas pessoas não ficam curadas. Foi assim que o Senhor me ordenou e é assim que faço. Respondi, portanto, à mulher que me perguntou por que seus familiares jamais recebiam a cura divina. Não sei o motivo pelo qual uns são curados e outros não, a não ser quando o Senhor me revela a explicação. Mas conheço algumas regras gerais definidas na palavra de Deus e sem conhecer os familiares do seu marido, acho que, tinha que se arrepender
perdoar e crer. Não recebi uma revelação específica a esse respeito, mas conheço a Bíblia e em 90% das vezes você obterá sua resposta diretamente da palavra, sem profecia especial ou revelação do Senhor. Quando falei assim, a mulher ficou com os olhos arregalados e disse: Irmão Riga, você acertou em cheio. Respondi: Não fui eu, mas a palavra que acertou em cheio. Obtive essa ideia da Bíblia. Falou: Creio que os familiares do meu marido eram as pessoas mais prontas para perdoar que já vi na vida. Se eles achavam que tinham magoado ou ofendido alguém, arrependiam-se e pediam perdão e faziam isso com toda sinceridade. Além disso, podiam ficar ausentes da igreja, mas ao voltar iam à frente, arrependiam-se e eram os mais rápidos para exercer fé em Deus e receberem uma bênção do que outras pessoas. Por outro lado, continuou no caso de mamãe e dos familiares dela, dificilmente perdoávamos alguém. Uma característica da família inteira, é claro que acabávamos perdoando, pois era nosso dever, segundo a Bíblia, mas adiávamos o perdão tanto quanto possível. Quando se trata de crer, é dificílimo para nós chegarmos a crer em alguma coisa. Isso seria divertido se não fosse tão triste, falei. Você respondeu a pergunta. Ela disse: Acho que sim. O texto em estudo diz: E quando estiverdes orando, perdoai. E se quiser que a sua fé funcione, você terá de perdoar. Você pode perdoar. Alguém disse: Creio nisso, sem dúvida, mas não consigo perdoar. Certa senhora me falou o seguinte: Irmão Reagan, gostaria que você expulsasse de mim o espírito de inclemência. Tenho mágoas contra uma senhora aqui da igreja e não consegui perdoar a ela, por mais que tentasse. Parece que não tenho a capacidade de perdoar. Pois bem, falei. Vou fazer-lhe uma pergunta, você já deve saber qual. Você já teve de perdoar ao seu marido por alguma coisa? Oh, sim, sem dúvida alguma, respondeu. Tive de perdoar a ele a mim. Comentei: Você consegue perdoar a seu marido? Pensava que você não tivesse essa capacidade. Ela riu e disse: Então, você sabe que posso mesmo. Concordei, sem dúvida. Se você consegue perdoar a uma pessoa, consegue perdoar a outra também. Amigos, a questão é muito fácil. Às vezes complicamos as coisas. Note, por exemplo, que Jesus disse: E quando estiverdes orando, perdoai. Isso significa que você pode perdoar. Jesus não lhe mandou fazer algo impossível. Se ele exigisse isso, seria injusto, mas não é. Acontece que muitas pessoas não querem mesmo fazer a sua parte. Preferem que os outros façam, o que realmente é da responsabilidade delas. Depois de uma conferência que ministrei, a esposa de um pastor me disse: Irmão Reagan, fiquei confusa quando escutei o senhor pregar e ensinar. Não, irmã, não a deixei confusa, respondi. Você já estava confusa ao chegar aqui e a luz da palavra de Deus só revelou o fato. Você pode entrar em um porão com uma lanterna. Talvez seja bastante poeira e sujeira, mas não há quem diga: olhe o que a lanterna fez. Não, a lanterna não espalhou poeira ali, só a deixou visível. Entenda essas coisas. Aquela mulher disse: Estou em péssimas condições. Por quê? Eu indaguei. Por que está em péssimas condições, irmã? Porque não consigo perdoar a minha sogra. Realmente eu a odeio a minha sogra. Perguntei: Você não consegue perdoar a sua sogra?
Não, respondeu, não posso, continuou. Você usou aquele texto que diz: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Está em 1 João, capítulo 3, versos 15. Depois de falar, você odeia o seu irmão, disse, isso inclui a sua sogra também. Agora, pois, nem sei se sou salva ou não, porque a odeio. Deixei-a falar e afundar-se um pouco mais no problema antes de começar a tirá-la daquela situação. Afirmei, segundo o texto bíblico, se você odiar a sua sogra, você não estará salvo. Isso é claro e simples. Respondeu, não sei mesmo o que vou fazer, pois tenho um espírito inclemente, não consigo perdoar a minha sogra, eu a odeio, estou em péssima situação. Pois bem, conhecendo a família, consegui entender o que estava acontecendo. O marido daquela mulher era o único homem entre a mãe e as irmãs. Além disso, era órfão de pai desde os 5 anos. A mãe e as irmãs criaram-no. Mas mesmo quando se tornou adulto, elas continuaram a mandar nele. Quando se casou, porém, a esposa também queria sua parte na vida dele. Então surgiram os conflitos. A esposa queria ter primazia na vida do esposo, mas a mãe ainda queria mandar nele. Onde ficou entre a cruz e a espada, por assim dizer, compreendi a dificuldade da situação. Entendi também que aquela mulher não odiava realmente a sogra. A mulher era salva e cheia do Espírito Santo, só que deixava o diabo dominá-la por meio de sua carne e mente. O amor de Deus é derramado em nosso coração. A mulher começara a duvidar se ela já tinha recebido alguma bênção de Deus. Falei-lhe, irmã, olhe bem nos meus olhos e diga, odeio a minha sogra. E verifique como você se sente no seu espírito. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração e não na nossa cabeça. Está em Romanos capítulo 5, verso 5. Quando você diz, eu odeio a minha sogra, diga-me o que se passa dentro de você. Ela, pois, encarou-me de frente e disse, odeio a minha sogra. Perguntei, o que aconteceu? Falou, alguma coisa está raspando por dentro. Expliquei, sei disso. Algo em seu interior está chamando a sua atenção porque o amor de Deus em seu coração quer dominá-la. No entanto, você está deixando sua cabeça dominá-la. Aí está o seu problema. Sua cabeça na sua mente. Creio que você tem razão. É realmente isso? Disse ela. Confirmei, claro que sim. É assim que a Bíblia ensina, você ama todas as pessoas. É verdade? Sim, ela disse. Creio que sim. Por outro lado, esclareci, você deixou todos esses acontecimentos afetarem a sua mente, entretanto precisa deixar seu coração e não sua mente dominar a sua vida. Poucas noites depois, aquela mulher convidou a minha esposa e eu para irmos à sua casa a fim de nos oferecer um lanche, depois do culto da noite. Havia convidado também a mãe e as irmãs do seu marido com suas famílias. Antes disso, aquela mulher não queria ter qualquer envolvimento com elas, pois nutria um ressentimento em relação a elas. Fomos para lá e foi muito agradável. Ela sussurrou no meu ouvido, sabe? Não odeio minha sogra e suas filhas, amo-as. Você tinha toda a razão. O amor de Deus estava em meu coração o tempo todo. Só que eu tinha deixado minha cabeça dominar-me por causa dos acontecimentos do passado.
A sogra também tinha sido salva e cheia do Espírito, mas se deixava dominar pelas tendências naturais. Há mães que, tendo um menino só, acham que moça alguma no mundo tem direito a ele. Às vezes diz isso abertamente, o que não ajuda em coisa alguma. A esposa daquele pastor disse-me: descobri que os parentes do meu marido são pessoas amáveis e eu me enganei, você tinha razão, toda a confusão já estava completamente acabado. Tudo que eu estava vivendo estava na minha mente. Mas a palavra de Deus endireitou-me. Graças a Deus, a fé para remover montanhas opera pelo amor. Agora eu vou compartilhar um segredo para lhe ajudar e mostrar que a sua fé funciona em seu favor quando você perdoa alguém e mantém bom testemunho. Aquele casal tinha 3 filhos, sendo que o mais velho era filho natural e outros 2 adotados. A terceira criança era uma menininha. Quando a adotaram, ainda bebê, o médico disse: nós a examinamos e pelo que sabemos ela tem saúde perfeita. Pelos primeiros 2 anos e meio, nada houve de errado com a criança. Parecia ser fisicamente perfeita. Mas depois disso começou a ter crises estranhas. Os pais levaram-na ao médico, que os encaminhou ao maior especialista da região. Este disse aos pais: as crises são epiléticas. Sua filha tem epilepsia. Depois de realizar um eletromagnetismo, um nome estranho, o médico disse: sou especialista nesses casos e nos Estados Unidos sou considerado um dos maiores peritos em epilepsia. Só trato dessa doença e das demais que se relacionam com ela. Em todos os anos de profissão, esse é o pior caso de epilepsia que já vi. Os pais davam os medicamentos prescritos à criança. Estes não eliminavam as crises, mas as aliviavam naturalmente. A esposa daquele homem queria a cura da criança. Oraram por ela e a mãe sentiu que deveria, pela própria fé, deixá-la sem medicamentos. A menina passou muito bem durante muitos dias. A criança não apresentou sintomas, mas certo dia a mãe nos telefonou dizendo: irmão Reagan, venha com a tua esposa orar pela minha filha que está tendo uma crise. Antes da menina entrar na crise epiléptica, principalmente havia a crise preliminar e era esta que estava tendo. Fomos, pois, até a casa dela. No caminho o Senhor falou comigo: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Está em Êxodo, capítulo 23, versos 25 e 26. O Senhor falou assim aos israelitas mais de uma vez. O Senhor continuou: diga a ela que, segundo a nova aliança, o Novo Testamento, tem um só mandamento. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Está em João, capítulo 13, versos 34. Alguém pode perguntar: quer dizer, pois, que não precisamos guardar os 10 mandamentos? Ora, o novo mandamento é amar. Se você ama, não precisa dizer não mentirás a respeito do irmão Reagan. Se você me ama, não vai mesmo mentir a meu respeito, nem furtar algo de mim.
Se, pois, andar na lei do amor, jamais violará qualquer regra que foi dada para refrear o pecado. Você não precisará preocupar-se com os demais mandamentos. Essa é a realidade. Pois se estiverdes andando no amor, automaticamente cumprirá todos eles. É muito simples. Jesus fez outras referências ao novo mandamento do amor. Está em João, capítulo 13, versos 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. 1 João, capítulo 3, versos 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. No caminho para a casa dessa família, Jesus disse-me, mediante o Espírito Santo, diga-lhe que, se ela guardar o meu mandamento do amor segundo a nova aliança, tirarei as enfermidades do meio dela e cumprirei o número dos seus dias. Contei-lhe tudo isso ao chegar. Falei, não vou orar. Agora você está andando no amor. Acertou tudo entre você e os familiares. Está andando no amor. Não precisarei orar e a menina não vai ter mais crise epiléptica. Enquanto você andar no amor, não haverá doenças por aqui. Enquanto falávamos, a crise preliminar da menina cessou. Tivemos mais 3 semanas de reuniões avivalistas naquela cidade, mas não houve mais sintomas nem crise. Antes, quando a menina estava sujeita às crises, parecia retardada, não tinha sido assim antes, né? Depois começava a epilepsia, mas as crises desarticulavam suas coordenações e seus olhos pareciam opacos. 5 anos mais tarde, porém, fizemos uma visita e vimos aquela menina já com uns 8 ou 9 anos. Tinha o QI mais alto de todos na sua classe. Sempre tirava nota máxima em todas as matérias. Seus olhos brilhavam e ela tinha vivacidade e muita atividade. Perguntamos à mãe, ela teve outra crise? Respondeu ela, nunca mais. Desde então, uma só vez começou a dar sinal daquela perturbação preliminar, mas falei, nada disso, diabo. Você não vai fazer isso com minha filha. Estou andando no amor e tenho uma promessa de Deus. Enquanto eu guardar os seus mandamentos do amor, Ele tirará a enfermidade do nosso meio e cumprirá o número dos nossos dias. Quando falei assim, desapareceram os sintomas em um estalar de dedos. Louvado seja Deus, aquela menina cresceu e casou-se, já tem seu próprio lar e filhos. Você não está andando no amor e perdoando ao próximo conforme manda a palavra, repudia a inclemência e ande no amor. A fé opera pelo amor. O amor jamais falha. Ao perdoar e dar bom testemunho, sua fé produzirá resultados e removerá montanhas do seu caminho. Louvado seja Deus. Glórias ao Pai, ao Espírito Santo de Deus. Amém.